Outra bem-aventurança é bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa expressão puros de coração é muito forte. Aí nós perguntamos, será que existe alguém realmente puro de coração? Eu acredito que Jesus não queira dizer aqui de uma forma absoluta, mas no sentido de nós tentarmos sempre purificar o nosso coração. Vou dar um exemplo. Se você tem uma sala, um quarto ou uma casa e você limpa essa casa, limpa esse quarto, mas você se ausenta. Quando você se ausenta, esse quarto passa a ter poeira, passa a ter mofo, passa a ter casas de aranha, esse quarto passa a ter infiltrações. O que Jesus está dizendo? Que o nosso coração precisa ser continuamente limpo, ou seja, uma pessoa que rapidamente confessa os seus pecados e purifica o seu coração. É alguém que facilmente pede perdão a Deus. E Jesus diz que essas pessoas, elas devem se sentir felizes, porque essas pessoas verão a Deus. Verão a Deus diante do seu trono, verão a Deus diante do paraíso. Então, essas pessoas que facilmente pedem perdão a Deus, elas e os puros de coração devem se sentir felizes porque verão a Deus. A outra bem-aventurança são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, Jesus fala aqui de alguém que promove a paz. É uma palavra só, um adjetivo que é uma palavra só, erenopoion, que quer dizer alguém que faz a paz, alguém que promove a paz. Em que sentido? Eu acredito que Jesus está dizendo alguém que não coloque mais fogo na lenha. Em que sentido? Vamos dizer, alguém conta fala uma fofoca, alguma coisa de uma outra pessoa. Eu sei que se eu falar para aquela pessoa que essa pessoa me falou isso, eles vão discutir, eles vão brigar, eles vão ficar mal. O que é que eu faço? Eu guardo para mim. Eu não falo dessa pessoa. Eu não falo o que essa pessoa disse. Isso é um pacificador. Ou seja, alguém que concilia, alguém que faz tudo para conciliar, alguém que pode promover a paz. Quando eu me senti isso, quando eu tiver diante dessa situação, eu devo me sentir feliz? Jesus disse, por quê? Porque eu serei chamado de filho de Deus. Né? Jesus usa uma expressão muito interessante que para muitos aqui deve ser as pessoas de fora. Eu acredito que pelo substantivo grego huios, que é huioi, acredito que seja chamado filho de Deus pelo próprio Deus, porque huios é uma palavra grega usada para Jesus, inclusive, filho em plena comunhão com o Pai, não tecnon, que é filho somente de geração. Então, serão chamados filhos de Deus pelo próprio Deus. A outra bem-aventurança que estão ligadas são a bem-aventurança aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, perseguidos por causa da justiça, logo depois Jesus diz, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e disserem toda uma palavra má contra vós, mentindo por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque o vosso galardão é grande nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus está mostrando o que aqui? Jesus está dizendo que aquelas pessoas que são perseguidas por causa da justiça e não por causa da injustiça, deixa claro isso. Por causa da justiça, que você defendeu a justiça, porque você defendeu o aborto, porque você defendeu a família, porque você defendeu os princípios de Deus, porque você defendeu a verdade. As pessoas que são perseguidas por causa disso, é só uma aplicação, elas devem se sentir felizes, né? Devem se sentir felizes. E Jesus disse, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é composto de pessoas assim. Por isso eu não acredito que uma pessoa que se diz cristã,
ela fica apática diante de tantas controvérsias contra o reino de Deus. Eu não acredito que essa pessoa fique para si e não possa externar pelo menos alguma coisa para se sentindo a favor da justiça. Depois Jesus disse: aqueles que vos injuriarem, aqueles que vos mentirem, disserem palavras más por minha causa. E Jesus se colocou aqui. Aqueles que forem injuriados, aqueles que forem injustiçados por causa de Jesus, Jesus diz que eles devem se alegrar com profunda razão, né? Com mais ainda, vamos dizer, mais ainda ter grandes razões para se alegrar. Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, Jesus coloca essas pessoas no mesmo patamar dos profetas do Velho Testamento. Que honra, hein, gente? Vocês já pensaram que felicidade você se sentir no mesmo patamar de Elias, de Isaías, de Daniel, a quem foram chamados de amigos de Deus, de homens de Deus, pelo próprio Deus? Assim Jesus disse que aqueles que agem dessa forma devem sentir felizes por isso. Portanto, gente, a verdadeira felicidade está em Cristo, está na pessoa de Jesus e nas características que ele mesmo ensina os seus discípulos para que nós tenhamos. Que Deus abençoe a todos.